Entrevista com Maria Alice Barreto. Olha, eu calculo que tenha sido em 49, quando começaram as novelas, a primeira novela de rádio aqui, em Florianópolis, em Guarujá. Eu acho, não me lembro, eu tinha 17 anos. Estou com 52, eu acho que tem 49. Entre 49 e 50. Vamos dizer assim, não sei a data exata, exatamente eu não sei o que. Na Rádio Guarujá? Na Rádio Guarujá. Como atriz? Antiga, como radioatriz, é. Eu comecei assim, tinha muita vontade e falei com, sabe essas brincadeiras de rua, assim, amiguinho de rua? O Jorge Xerém, irmão do Guido Xerém. O Guido era locutor da rádio. Então, e a mamãe falou com o chefe dela na repartição, naquela época, na educação, que foi o Gustavo Neves Silva. Daí, quer dizer, ambos me levaram, mas quem me levou pela mão realmente foi o Jorginho. Então, o teste era um esquete. Um esquete assim, de um livro, eu não me lembro se foi com o Bom Narciso, eu fiz, mas eu acho que foi com o Gustavinho mesmo. Negócio assim, de Paulo falando, todo mundo ouvindo, sabe? A metralhadora aqui desandou a falar e falou. Bom, aí estava ensaiando uma novela, iam começar uma novela de rádio. Você imagina que naquela época se ensaiava novela para preparar? Bom, então naquela época a gente fazia o seguinte, só começamos a ensaiar a novela assim, um mês, 2 meses antes, mais ou menos, e eu ia fazer papel assim de uma criada. Quem ia fazer papel principal, não sei se era a Cora, ou a Nídia, não sei. Mas naqueles ensaios, vai indo, eu não tinha o papel principal. Essa foi a primeira novela que eu estava no distrito, chamava-se, eu lembro bem o nome, Serra Sepultura do Passado. E se você quer maiores detalhes sobre o rádio teatro, procure o Gustavo Neves Filho, que ele deve ter escrito, deve ter elenco, deve ter dia, o dia que começou, ele deve ter tudo que você quer. Bom, no rádio teatro começamos aqui, da Praça 15, daqui nós fomos para Guarujá, para Rua João Pinto, né? E lá nós ficamos aqui alguns anos, fiz diversas novelas lá, fazia locução, animava um programa infantil, da história. E depois, aí inauguramos a Diário da Manhã. A Diário, então, foi inaugurada aqui na Praça 15 também. E na inauguração, então, aí já comecei como cantando, mais como cantora. Na Diário eu fiz poucas novelas, fiz uma ou duas só. Daí então eu fui pro Rio e esqueci o rádio daqui. E continuou no rádio lá? Ah, sim, no Rio continua, claro. Saí daqui de outro Rio. E fazendo o quê? No Rio fazia novela, rádio teatro. Na Rádio Nacional? Na Rádio Nacional, não sei se Porque todo mundo cita a Rádio Nacional como exemplo, o rádio exemplo daqui na época, né? É o que é a Globo hoje, né? Realmente era muito difícil entrar lá, nem sei como eu consegui. E a senhora acha que as rádios daqui sofreram influência da Rádio Nacional, assim, em termos de programação? Não, nem um pouco. Mas totalmente diferente. Totalmente diferente. A Rádio Nacional era de outro esquema, era uma potência realmente, sabe? Talvez sofresse assim um pouquinho mais São Paulo, da Rádio Difusora de São Paulo também tinha muita novela na época. Mas da Rádio Nacional não. Até que no início escutasse muito a Rádio Nacional. Mas isso que pode dar essa informação a respeito realmente é o Gustavinho. O Gustavo está bem a par disso, sabe? Eu sofri influência de São Paulo. Muita influência de São Paulo, porque eu via as novelas de São Paulo. Depois, para mim, quando eu conhecia aquelas pessoas, eu conhecia louco, né? Mas assim, o que você queria saber? Influência assim, de que tipo? Na programação, por exemplo, se havia até uma certa cópia, sei lá, da programação, porque algumas pessoas aqui falaram, por exemplo, a Rádio Diário da Manhã, assim, se inspirou na Rádio Nacional, né? Fazia as mesmas programações, por exemplo, programas de auditório, de cantores, pensando já na Rádio Nacional. Não. Só que conheceu a Nacional, quem viveu, como vivi 10 anos lá dentro, vivendo, fazendo de tudo, né? Porque fiz de tudo aqui na Rádio Nacional. Era totalmente diferente. Se bem que eu não trabalhei muito tempo na Diário, não estava conhecido, né?
inaugurei a diária, fiz uma novela ou duas e logo, não sei se a diária, quando é que foi, você sabe quando foi inaugurada, você lembra? O Euclides não falou, Simões? Ele falou agora, foi em 1951, parece. 51, que morreu em 55. Mas, não foi 51 não, foi mais tarde. Foi mais tarde. Porque a do Clube do Menal foi 30, 35, né? E depois foi a Guarujá. A Guarujá, se não me engano, foi em 44, não é? Isso. Ou 45, por aí. E aí eu fui para Guarujá em 49, porque Guarujá começou como serviço alto-falante. Depois é que ela virou rádio, né? Era serviço alto-falante da senhora Chiquinha, Felipe Smith. Depois é que, quando começou o rádio mesmo, então logo foi criado o rádio teatro. Logo em seguida foi criado o rádio teatro. Mas a da diária eu não vejo influência nenhuma. Não sentia, assim, às vezes eu vinha, eu cantava, olhava, assim. Porque a rádio é tudo a mesma coisa, meu filho, sabe? Hoje em dia tem assim, um pouquinho, né, de uma diferençazinha, né, FM, AM. Mas a rádio é tudo a mesma coisa, não nota diferença. Não sei se é de maior, assim, sempre mais amplitude, assim. Você vê cartazes, vê mitos, mas não vejo diferença. E os mitos criados pela Rádio Nacional, né, Minha Voz, Sim. Aqui em Santa Catarina, a senhora sabe de alguns casos também que através do rádio? Olha, eu não conheço ninguém. Mas ninguém mesmo tenha se tornado mito. Pituca, falam muito no Pituca, mas o Pituca pouco fez a rádio aqui. Pituca ele era aqui, a gente fazia teatro infantil, porque ele trabalhou com o Procopio Ferreira. Então a gente fazia teatro infantil e ele fazia sonoplastia na Guarujá. E fazia um programa infantil, que quando ele foi pro Rio eu fiquei com esse programa. Então vamos dizer, mito assim, era assim para as crianças, sabe? Quem que era realmente? Eu acho que para adulto, mito não existia. Existia um Aldo Silva, você quando ele fala no Aldo. Já está em Porto Belo. Isso, que tinha um programa assim de saudade. Este homem era um mito. O Lorival Almeida, que tinha um programa de poesias muito bonito sobre falar também já falecido. Era um mito. Um Zigueri, dentro do jornalismo, era um mito. Mito! Tá, sabe, né? Mas a Neide Maria como cantora. E olha só, engraçado, ela que não realmente Santa Catarina não tem assim. Pode dizer, até você acabou dizendo da parte dela, mas não é. O Pituca, depois eu fui pro Rio e falou por aí também. Ninguém mais foi. O povo daqui, acho que só tem, só eu e ele, mas ninguém. Ou ninguém teve coragem, ou não sei. E das pessoas que participavam como cantores nos programas de auditório? Sei com certeza. Elas continuaram, tiveram algum sucesso pelo rádio? Não, que eu saiba ninguém. A própria Neide Maria foi pro Rio, parece que cantou no festival lá. Não, mas sucesso, assim, de gravar, música de sucesso, ela foi sucesso. Não eu estava no Rio na época, não. E eu mesmo cantei em boate no Rio, mas não fui sucesso. Como cantora não fui mesmo, um fracasso total, como radiatriz sou. Como dubladora sou. Não sou ainda, né? Mas como cantora, assim, quem canta? Ninguém. Tivemos um Humberto Mendonça, que também já faleceu, esse trabalhou em São Paulo, na Pan-Americana. Muito pouca gente daqui. E a programação do rádio na época, a senhora lembra como era? Além das radionovelas, o que mais tinha? Tinha os programas de auditório, aqueles programas de música, vamos fazer aquele tempo, né? Tinha os programas de auditório, de prêmios, cantores, vocais, assim. Tinha coisinhas boas, sabe? Não era só novela, não. Tinha programas, assim, de teatro completo, né? Tinha
música ao vivo era pouco. Pensando bem, pouca coisa mudou, sabe? Muito pouco mudou. Continua tudo a mesma coisa. Se o Souza me der, o Souza faz hoje que já fazia 20 e poucos anos atrás, né? Já falou com ele? Não. Não. Meu irmão falava, acho que já veio depois pra cá, não sei o que ele veio pra cá, mas acho que já estava no jeito que ele veio. E faz hoje que fazia 20 anos atrás. A senhora não acha que houve uma grande mudança no rádio? Em termos de Santa Catarina, acho que a única coisa que deixou de existir foi o rádio teatro e programas da Vitória. Mas acho que continua a mesma coisa, eu não vejo diferença nenhuma, pelo menos que eu escuto aqui, sim, agora parece que deu uma febre no rádio, onde eu tenho escutado, por exemplo, a Antena 1, os locutores têm todos a mesma voz, a não ser quando muda de locutor. Já notou isso? Tem outras também, né? Existe, eu até quero falar isso para o Antônio, até porque ele parece que mandou fazer uma pesquisa sobre a Rádio Barriga Verde, e eu andei ouvindo aí uns dias a Barriga Verde, uma rádio sepulcral, a voz para espinhar de dentro do sepulcro, né? Aquelas vozes cavernosas. E o programador da rádio parece que se especializou em tocar o outro lado do sucesso. Não houve sucesso na rádio. Não que não seja boa, as músicas são boas, claro, mas é o outro lado do sucesso. E não tem nada que prenda o ouvido. Em termos de radiojornalismo, a senhora se lembra como eram feitas as notícias, né? Lembro. Me lembro sim, agora eu já me lembro. Eu lembro que ficava o Lorival, não sei o sobrenome dele. Ele ficava lá em cima ouvindo assim as notícias, eu não sei se da Rádio Nacional, acredito que sim, da Rádio Nacional. Então, ele passava as notícias, quer dizer, datilografava aquelas eram as notícias do dia, e eram notícias fresquinhas. Ele ouvia Repórter X, programas assim, então dava na hora também notícia, né? Aquela era mais atual que hoje, porque eu sei, o rádio não vejo da notícia que é atual no momento, não vejo, não escuto, não ouço. O rádio hoje se limita a ler manchete de Estado. É isso que eles fazem, não existe mais jornalista aqui no rádio. Eu não ouvia ainda emissora nenhuma. Era assim, era feito assim. Depois aí vieram as agências noticiosas, né? Era o PI, não sei. Mas aí já não estava mais aqui. Quer dizer, eu vinha saber como se fazia jornalista, radiojornalismo no Rio de Janeiro. Porque mesmo quando eu cheguei no Rio, logo que eu cheguei em 55, ainda não havia isso no telex, não. A gente vinha por telefone. Depois de um tempo que eu achei aquilo, eu achava bacana, eu ia lá para radiojornalismo, que eu enchia o saco de leão para poder mexer naquilo, eu estava de mexer no telex, eu adorava aquilo. Achava aquilo bonito. Mas não foi isso que eu deve ter sido 57, 56, 57, que apareceu o telex. Lá na Rádio Nacional, que era a Rádio Nacional. E aqui era feito assim, ou notícias que recortadas do jornal do dia anterior, do Rio de São Paulo, ou então o Lorival que ficava ouvindo as notícias e passando. Então era dado em cima da hora. Não tinha Era mais repórteres? atual. Não, repórter não existia. Existia assim, repórter de futebol, aí sim. Futebol existia. Mas repórteres assim de rua, como diz hoje, não existia. E a rádio assim, fazia coberturas então, de futebol ou de acontecimentos tipo carnaval, comícios políticos? Sim, então eu era especialista nisso, eu era muito exibida. Eu adorava. Fazíamos cobertura assim, um grande baile, né? Então a gente ia para os bailes, fazia, entrevistava as pessoas. Eu me lembro das bobagens que saíam, eu devia sair milhões de bobagens, mas saía, né? E era transmitido ao vivo? Ao vivo, sim, ao vivo. Eu me lembro que fui entrevistada na Marieta Bornhausen, né? Acho que você meu. Ele foi assim, um furo de reportagem, um baile no Lira. Mas eu consegui porque eu era crônica do Lira. E ao mesmo tempo fazia cobertura, sabe? A gente misturava tudo, era uma mistura danada, fazia de tudo. Se tivesse pegado a vassoura para varrer o auditório da vassoura, a gente pegava a vassoura e ia lá e varria. Era muito bom, muito gostoso realmente, rádio naquela época.
Não acredito que se faça mais hoje em dia. É difícil recriar tudo, fazer novamente. E a senhora acha que a televisão exerceu alguma influência para o rádio terminar, para decair? Claro que exerceu, né? Mas também o rádio se entregou. Porque no Rio a gente tem o exemplo da Rádio Globo. E a Rádio Globo nunca foi uma rádio assim, se especializou em novelas, em rádio teatro. Ela não foi, ela sempre foi mais uma rádio assim de reportagem. No entanto, a Rádio Globo mantém até hoje um elenco pequeno, rádio teatro. Até hoje ela tem programas de rádio teatro. Eu trabalhei, programas, fiz muita coisa, tipo assim, a vida como ela é, daqueles completos, sabe? Daqueles que terminar na sexta, uma novelinha de 5 capítulos. Se mantém até hoje. A Rádio Nacional continua, se não me engano, com o grande teatro e mistério. Mas a Rádio Nacional se entregou. A Globo não, a Globo continua naquele mesmo esquema. E é sucesso, tem ouvintes. E aqui, se continuasse fazendo, chegava uma hora, por exemplo, agora tá. Qual é a opção que você tem na rádio, da televisão? Ou você assiste um filme de assistir 10 vezes, ou, desculpe, eu era severo, mas na verdade assiste César Souza que estava assistindo agora, ou assiste desenho na outra. Agora, se você tivesse um bom programa de rádio para ouvir, você dava só para o rádio, claro. A pessoa de manhã, o que é que pode fazer numa cozinha, cozinhando, no serviço caseiro, de uma coisa e outra? Ficar ligada na televisão não pode. Se tivesse um bom programa de rádio, poderia fazer um bom programa de rádio, uma novela de capuz. Um bom dramalhão mexicano faz sucesso. Tem que ter elenco, tem que ter gente que acha que não tem mais. Tem que formar todo o elenco, né? Ou mesmo o jornalismo, né? Informação. É, porque não tem, né? Eu não sei, eu escuto muito FM, aí eu escuto muito pouco. Muito pouco mesmo. Palhaçada, umas besteiradas, nada que me faça a cabeça, nunca acrescenta. Não acrescenta nada. Então, precisa de uma música. Um rock pauleiro mesmo, tem importância. É melhor do que bobagem. E o que a senhora acha, né, de criar o Museu do Rádio, Catarina? Eu acho isso muito bom. Aliás, está sendo criado agora o Museu do Futebol, né? Eu acho muito bom porque o Natal está pedindo para você, está morrendo as pessoas, daqui a pouco ninguém sabe como começou. Muito bom mesmo. Você pode conseguir muita coisa com o Gustavo, viu? Ele deve ter muita coisa. O Aldo Silva também. Ele fazia roteiros para a rádio. Ele escrevia novelas e ele tem vontade muito de ressuscitar. Tem muita vontade, eu sei que tem. E escrevia muito bem. Ontem, aqueles nomes compostos, como eu falei que você, a primeira novela Serra, essa cortina do passado. Mas também a primeira novela que eu fiz na Rádio Nacional chamava-se assim, o título da novela, Há Sempre Outra Mulher. Tinha 999 capítulos. Por 2 anos em cartaz. Barbaridade. Diariamente? Não, terças, quintas e sábados, 9h30 da manhã. Uns títulos assim, mas eu vi que ele é bom, tá? É muito bom. Não senti diferença, em texto, assim, matéria de texto, não senti diferença não, entre Gustavo e do Rio. Eu até poderia escrever do Rio, que é nacional, tudo, sei lá, escrever muito bom mesmo. E era para Diário da Manhã só? Ele começou escrevendo para o Guarujá. Depois aquilo passou, porque agora já terminou o teatro. Todos passaram para Diário da Manhã. E na Diário continuaram muitos anos, eu não sei quando terminou o teatro. Porque durante uma entrevista me falaram que eles passaram a comprar as novelas do Rio de São Paulo, né? No Diário da Manhã. Aliás, a Guarujá já comprava as novelas. As novelas vinham compradas, mas eu acho que era porque não eram bem, não sei se eram compradas. Aí é que eu não sei dizer para você. Porque depois que eu cheguei no Rio, eu vi que os scripts que chegavam aqui eram os scripts que nós utilizávamos lá.
porque eu cheguei a fazer algumas novelas com esses scripts. Então já eram scripts marcados, quer dizer, com personagem, né? Com lápis vermelho, assim, Maria, Maria. E é com as marcas, assim, que normalmente o radiator ou radiatriz traz, são as pausas, as marcações, né? Que se faz no script, até a dobra do script, assim, muito comum que se fazia na época, no rádio naquela época. E eram novelas da Sidney Ross. E tinham diversos. Era a Janete Claire, escrevia para Sidney Ross. Era o... quem mais? Amaral Gurgel. O Ghiaroni, também escrevia para Sidney Ross. Então eu não sei se eram compradas ou eram patrocinadas. E sendo patrocinadas, a própria Sidney Ross mandava novela para cá. Aí eu não posso saber se eram compradas ou não. Eu posso garantir. Mas sempre os escritos vinham do lado da Sidney Ross. E algumas da Colgate Palmolive também. Eram patrocinadas pela Colgate, provavelmente depois então vinham as novelas gravadas. Se você caiu, eu gravei muita novela. Todas as novelas eram ao vivo, mas eram gravadas para serem revendidas. A gente ganhava um cachezinho à parte, porque depois ia passar para o Brasil inteiro. As novelas compradas, sim, se pudesse comprar nunca, elas gravadas já, né? Prontas. Mas escritos, eu vi, cheguei a fazer com escritos. Não ficaram compradas, dadas, patrocinadas, não sei, todo mundo por dentro. Quem falou para você foi sobre isso? Foi o Coronel. Que vinham gravadas, né? Que vinham gravadas e roteiros também vinham de lá e eram gravados aqui. É, parece que houve isso. Já da viagem lá onde estamos atualmente, né? Ali eu não cheguei a trabalhar. Ali nessa de lá não. Lá que poucas vezes, fui lá para gravar um comercial uma vez, se não me engano, estava de férias. E quem eram as pessoas na sua época que estavam no teatro? Ah, no Rádio Teatro? Rádio Teatro era de mulher. Eu, a Alda, Cora Nunes, que está muito mal com a Nívia, uma irmã da Nívia, que é minha amiga, a Lilica, a Cacilda, a Lígia Santos, a Guilherme, né? Eu não me lembro de mais ninguém. Tinha uma moça chamada Nancy, mas eu não me lembro sobre o nome dela. Então, essa moça trabalhou por tempo aqui. De homens, que indicavam pelas vias. Gustavo Neves, Ciro Marques Nunes, Aldo Silva, Humberto Mendonça, Carminati, o Rosendo Lima, que fazia tudo padre. E uma série, a par deles, sempre lindo. E como era o relacionamento dos funcionários com o dono da rádio? Com o dono da rádio, dono do qual? Da Guarujá ou da Diária? Das duas, não. O doutor Dental, ele não pode dizer. Eu, por exemplo, estou assim, fanática por ele, né? E da Diária eu sou muito borneada. Ela era criatura maravilhosa também, bom, dia para ele fazia. Agora, quanto aos diretores, eu me dava muito bem. Eu me dava bem com a Cica, com o Boneto, primeiro diretor da Rádio Guarujá. Depois aqui na Diária, eu me lembro quem dirigia a Diária na minha época. Realmente, não sei se era o Aldo Silva, não era o Aldo que dirigia. Depois eu não peguei o Coronel Simões. Não peguei. O Coronel já não é do meu tempo. Falam que ele é Marcela, não sei. Não falam? Falam. Tá gravando. Olha, eu não tenho nada com isso. Eu não tenho nada contra nem a favor. Hein? E como era o relacionamento da rádio com a política e com o governo? Ah, bom, existia. Agora já era do antigo PSD. A Diário da Manhã era da UDN. Mas eu não tinha, assim, você
Engraçado que eu acho que aqui era diferente. Você não era obrigada a fazer política, não. Eu me lembro que uma vez eu era funcionária pública e trabalhava no Guarujá. E quem estava naquela época, por cima era o DN. Era o DN, ou era o era o DM. Então eu era funcionária pública. E um dia fui com uma turma deles que tinham comício, PSD, lá no Estreito. Eu faltei a repartição, fui lá ajudar a arrumar o palanque, e passou o carro assim, eu não lembro quem, era alguém do governo que me conhecia, deu um adeuzinho pra mim, tudo bem, ficou por isso mesmo. Continuei como funcionária pública, como trabalhando na Rádio Guarujá, ninguém disse nada. Não tinha assim, não havia perseguição. Era uma política decente. Não é o que é hoje em dia, era uma política bem decente até. Não respeitava o outro. Eu não tinha partido. Eu gostava dos dois, então qualquer um para mim estava bom. Dava bem com os dois, eu não tinha partido, nunca tive partido. E havia programas políticos? O primeiro programa político que eu me lembro foi Vanguarda. Antes disso, não me lembro de nenhum, não. Pode ser que existisse, se eu não tenho na lembrança, mas eu acho que não. O primeiro programa foi Vanguarda. Assim, eles transmitiam os comícios, faziam transmissão. Mas tratando de política mesmo, foi Vanguarda. Que foi uma criação de Zigueli. Zigueli morreu, continuaram algum tempo, mas o programa faleceu com ele. Morreu com ele. Você já ouviu falar sobre esse programa, né? Depois disso, não sei se eu fizeram alguma tentativa, acho que não. Como eu estou falando para vocês, eu fiquei afastada de 55 a 65, trabalhei na Rádio Nacional. Depois eu pedi demissão. Eu me dediquei à dublagem, televisão, né? Televisão, cinema. Então, não estou muito por dentro. Eu vinha aqui, às vezes, de 2 em 2 anos. Quer dizer, dava uma fugidinha, de repente ficava um dia, 2 dias e voltava. Não? Mas, assim, de férias mesmo, só vinha de 2 em 2 anos. Aí, quando eu chegava, as coisas assim tinham mudado, modificado, né? Mas nunca perdi contato com as pessoas. Mas não acompanhei, não sei realmente a evolução do rádio. Por que morreu o rádio aqui, não sei. Sei que de repente morreu. Agora o porquê, eu não sei. Deve ter sido como morreu a Rádio Nacional, como morreu a Rádio Tupi. Deve ter sido entregue, sabe? Como está morrendo muita gente, e eu não quero morrer desse jeito. Por isso que eu estou lutando para voltar. Nem que seja como uma simples datilógrafa. Porque eu acho que se eu ficar dentro dessa casa 24 horas por dia sem fazer nada, eu vou falecer de tédio. E é isso que é da minha luta, por isso que eu estou em contato com o Antônio Severo, porque eu quero sair de casa, quero trabalhar. Se a pessoa não trabalhando, morre mesmo, sabe? Tem que procurar alguma coisa para fazer, e o que eu gosto de fazer é a rádio, a televisão. É o que eu sei fazer, que eu entendo, né? E como dubladora, como é que foi o trabalho? Ah, foi um sucesso, é um sucesso. Eu sou dubladora. Ainda continua? Continuo, sim. Eu estou parada agora, porque o Rio, para mim, eu adoro, eu amo o Rio, minha segunda pátria, minha segunda terra. Mas o Rio está muito difícil, sabe, de viver no Rio. Mas se eu quiser voltar amanhã para o Rio, eu volto para o Rio, as portas todas estão abertas para mim. Mas eu prefiro ficar aqui em Florianópolis, para na época eu já devia sentar um pouquinho, né? E lá é muito agitado, e já a idade está chegando também, a gente tem que sentar um pouquinho, parar, pensar, sabe, no futuro. Como dubladora eu fiz sucesso, eu fiz de tudo que você possa imaginar em dublagem. Conta algumas coisas. Por exemplo, o filme de maior sucesso meu, sem dúvida, foi A Branca de Neve. Né? Branca de Neve é o meu carro-chefe, como se diz. Que mais? Fiz muita coisa do Disney, fiz A Branca de Neve, A Bela Adormecida, fiz A Guerra dos Dálmatas, fiz como protagonista, fazendo papel principal. Isso outros mais assim, fazendo outras coisas. Né? Porque o Disney tem uma coisa, o Disney não admite adultos fazendo voz de criança.
Que tem que ser criança fazendo voz de criança. Porque realmente eu fazia muito bem voz de menino, melhor ainda de menino. Eu faço bem voz de menino, imito de menino. Na hora de chorar, eu me esbudego, choro igualzinho uma criança. Agora, não há um adulto que saiba fazer uma risada de criança. A risada da criança é inconfundível, é inimitável, ninguém imita. Ela é cristalina, ela é pura. Então eu fiz esses três porque eram adultos, né? O resto eu fazia pontinhas assim. Na televisão eu fiz muita coisa. Fiz milhares de filmes, dublei milhares de filmes. O último, assim, sucesso que está passando atualmente ainda é o Dallas, né? O Dallas, se não me engano, está fazendo Prisioneiro também. Mas o que eu gosto de fazer mesmo em televisão, o que eu gosto de dublar, é desenho animado. Sou vidrada de desenho animado. Fazer aquelas vozes diferentes, bem louco. Quase que a senhora já fez Ai, televisão. Deus. Você faz assim milhões de vozes, né? E eu adoro aquilo. E é difícil dublar desenho. É muito mais. Desenho e filme nacional. Filme nacional é difícil de dublar. Não é toda pessoa que tem assim, a facilidade de chegar assim e pegar bem assim, botar o som direitinho na boca do boneco, né? Dublar é difícil, não é fácil não. Não pensa que é fácil, porque é muito difícil. Todo mundo pensa, é fácil não. É uma arte. Não basta ser ator. Eu conheço muito ator bom que é dublado em cinema. Mas muito atriz que também é dublada em cinema. Ela não consegue se dublar a si própria. Então, uma vida boa é uma coisa boa de fazer, gostosa. O Chapeuzinho está falando pra você, tá? O Chapeuzinho deu então. O horário que a gente fez, porque paga por hora, né? E do fim da semana que vai receber, agora está pagando de 15 dias. Então, o controle do que você tem para ganhar, tem a receber, né? Eu joguei tudo fora. Tudo aquilo eu joguei. E agora eu precisava daquilo, porque aquilo vai me fazer falta quando eu quiser me aposentar. Mas eu tenho um relacionamento bom com o Heaven, isso. Ele deve me dar uma declaração dizendo que eu trabalhei de tanto a tanto, isso vai. E a senhora assim, sabe fazer algumas vozes para identificar? Querida, que voz não vou fazer? Identificar o quê? Não, assim, do Scooby-Doo, por exemplo. No Scooby-Doo eu nunca fiz fixo, porque... Não, no Scooby-Doo você fazia os bonequinhos que apareciam. Eu fazia, eu tinha um garotinho mal criado que eu fazia, não sei que desenho é aquele. Eu faço muito esses agora, videoclipe que chamam, né? Eu gravei muitos, mas não assisti um ainda. Gravei tantos daqueles. Eu te gravo também muito para Varig, sabe? Dublar muito para Varig, porque a Varig nos shows internacionais, ela passa filmes, né? Então passa dublado, porque filme com legenda, filmes que ainda não passaram aqui no Brasil, ainda não estão com legendas. Então são dublados em português. É tanta coisa, filme nacional mesmo, muita coisa. Se eu for falar das dublagens da vida para você, nós ficamos aqui o dia inteiro, a noite inteira, e eu não acabo nunca. E é melhor fazer dublagem ou rádio? Ou tem alguma identificação? Eu gosto mais de dublagem. Eu sempre disse, eu sou uma dubladora. Sou uma dubladora, eu gostava de rádio teatro, claro. Adorava rádio teatro. Mas eu sou uma dubladora. Eu nasci para dublar. Só espero que ainda chegue. Agora já dá para fazer dublagem aqui. Acho que dá. Pelo menos esses comerciais mal feitos que tem por aí, essas vozes de ouvidos, dá para dublar. Porque tudo, VT, a dublagem é fácil. Ainda não cheguei a esse ponto de falar com o André Severo sobre isso. Acho que dá para dublar sim. Mas eu sou uma dubladora e dublo muito bem. Modéstia à parte, sou uma ótima, excelente dubladora. É uma coisa que eu faço muito bem. Sou uma boa atriz, vou dizer, a melhor aqui mesmo.
E a senhora se lembra assim, de algum caso que tenha acontecido engraçado na época aqui? Algum caso engraçado aqui? Engraçado em novela? Serem tantos casos, não são engraçados. Eu não lembro de nenhum, não. As pessoas eram tão quadradas. Ah, no Rio eu me lembro de muito, mas aqui não. Não me lembro mesmo, não. Nada engraçado. Até posso dizer que às vezes era até triste, mas não engraçado. Então, triste. Ciumeiras. Porque, não sei se hoje ainda é assim, mas deve ser. A pessoa não pode só fazer sucesso na vida, né? Quando faz sucesso, é esquecida, é interessante, é ignorada. Quando eu fui para o Rio, quando eu voltei, foram poucas as pessoas que me deram esse valor, sabe? Dessas pessoas eu me lembro que o Rosendo foi uma, Rosendo Lima, fazia questão de me entrevistar no programa que ele tinha naquela época na rádio, o Antônio Severo, que mais? Pouquíssimos. A maioria ignorava. Mas ignorava solenemente, assim, acho que era inveja, pura inveja, porque eu fui e venci. E eles ficaram por aqui, né? Mal eles sabem que talvez tivesse sido melhor continuar aqui. Porque o sucesso é bom enquanto dura, depois que passa, a saudade é muito pior, né? Mas é melhor você não experimentar. Então, nós tínhamos um diretor de rádio teatro muito bom, uma pessoa maravilhosa que já morreu também, esse homem merecia ter um nome de um teatro aqui. Estão falando em mudar o nome do teatro, dar o nome ao teatro do sítio, né? Chamava Palmeiras da Fontoura, já não estava nele? Não. Esse homem foi quem ensinou rádio teatro a todos nós. Porque nós não começamos com ele, nós começamos com o Gustavo dirigindo. Mas quem ensinou a representar, quem nos ensinou, foi esse Fontoura, ele que nos ensinava. No Rio, eu tenho outras pessoas, claro que eu saí daqui do sotaque, Santa Catarina, apanhei um bocado lá, porque lá tudo é padronizado. Hoje existe sistema padronizado da Globo, interpretação, na época da Rádio Nacional. E lá quem me ensinou o rádio teatro, então, que reaprendi tudo novamente, foi Castro Gonzaga. Mas aqui foi Palmeiras da Fontoura, que tinha aquela paciência conosco, sabe? E a gente boa, assim, o Aldo, aquela maravilhosa. Caso engraçado, interessante, muito de nada. Nada engraçado. Vocês já levavam tão a sério, assim, a vida. Tudo na frente do tempo. Eu não quero, mas muito quieta, muito irrequieta, como você já cansou, né? Eu não paro, eu sou uma pessoa que eu não paro sossegada no lugar, nem sei como estou sentada aqui. Estou sempre querendo me ocupar com alguma coisa. As pessoas muito acomodadas, muito sérias, muito quadradas, muito toladas. Está casado, com filho. Seguir. E no rádio hoje, a senhora tem alguma sugestão, digamos, para melhorar a programação de rádio? Melhorar a programação de rádio. Olha, sei lá, não sei. Eu não sei, sabe, porque assim, vivi 20 anos à frente, assim, da minha época. Então, o que eu diz hoje é a pessoa da minha idade não aceita, por exemplo, esse rock pauleira, tipo, a programação Antena 1, eu adoro. Eu gosto da música moderna, da música jovem. Como também gosto, porque acho que tem hora. Eu de manhã não quero ouvir música da saudade, pô. Quero mais ouvir uma música que me deixa alegre, que me faça dançar, cantar, assim, brincar. Agora, a hora da saudade, depois das 10 da noite. Antes das 10, não.
Então, talvez se um rádio dirigido a sei lá, uma pesquisa de opinião, quem sabe, né? Porque as pessoas modificam, mudam também. Eu conheço muita gente igual a mim, sabe? Fora lá numa cidade que não tem opção, uma pessoa da minha idade, né? Livre, desimpedida, né? Você não sabe, não tem onde ir. Você tem que ficar dentro de casa mesmo, né? Rádio mais atual, mas assim, quem sabe até uma novelinha vai lançar o coreto, né? Podia ser. Porque você não precisava ser um novelão. Mas uma novelinha assim com 4, 5 personagens, sabe, faria a cabeça de muita gente. Possível. Quem sabe, não sei. Até de repente pode ser, porque o Rio está voltando, né? Rio, São Paulo. O próprio Silvio Santos, eu não sei se ele tem aquele programa de rádio que ele tinha. Eu gravei durante 2 anos o programa de rádio dele, quando ele tinha rádio teatro, esses casos, assim, por exemplo, o César Souza, né? Ele conta. Acredite se quiser, um negócio que aconteceu, né? A televisão já é mais difícil fazer aquilo que já se torna, já encarece muito, mas no rádio não é. E aquilo tudo era feito num tipo de uma novelinha. Começava assim numa segunda, terminava na sexta. Coisinha de 5 minutos, flashzinho de 5 minutos, mas aproveitando atores e atrizes. Eu trabalhei 2 anos para ele fazer esse programa. Não com ele, porque ele gravava parte dele em São Paulo e nós gravávamos a nossa parte no Rio. Então, isso é engraçado, ele prefere o carioca na programação dele, sabe? Quando se trata de rádio, teatro e dublagem, ele prefere que seja feito no Rio. Naquela época, em 1950, mais ou menos, era feito pesquisa de opinião pública ou não? Já existiu o Ibope, famigerado Ibope, já. Já, naquela época já existia isso. Era feito, não, eu lembro que era feito uma coisa, não sei se faziam pesquisa, existia, não sei se existe ainda, os grandes patrocinadores, não daqui, aqui não precisava, por exemplo, da Colgate-Palmolive, a Silver Ross, eles tinham em cada cidade, eles escolhiam num asilo, num hospital, ou uma pessoa deficiente, que não pudesse fazer outra coisa, e pagavam essa pessoa para ouvir a rádio o dia inteirinho e constatar se realmente a propaganda deles, o comercial deles, era feito naquele horário e tantas vezes por dia quanto deveria ser, né? Isso me lembro que era feito aqui. Um dia eu descobri, não sei como. Me parece que eu fui descobrir isso no Rio, não foi aqui não. O negócio era muito controlado. Eu não sei se ainda existe essa mulher. Acredito, acho que não deve existir isso. Hoje existe departamento de propaganda em rádio, em televisão, que controlam bem isso. O que mais você quer saber? Pepino deste tamanho, que eu olhei para o estúdio, faltava uma atriz. E era eu contracenando com o Castro Gonzaga, e a Abigail Maia, que fazia minha avó, não estava no estúdio. Castro ficou apavorado, porque eu era novinha na rádio, tinha um mês de rádio. E depois ele me disse o que é que ela vai fazer, ela vai parar e não pode parar. Aí eu disse assim, pois é, papai. Aí a minha avó disse o seguinte, e aí comecei a ler as falas dela todas, sabe? Poxa, tem esses lances assim, mas isso no Rio, aqui não tinha, porque aqui era tão ensaiado, tão mastigado, que não havia como falhar, como faltar, sempre estava o negócio certinho, né? E lá já, de vez em quando, apareciam uns pepinos desses. Aí tinha que improvisar. Foi por isso que eu dei bem dublagem. Dublagem é muita improvisação. Tem que improvisar em cima do texto. Quer dizer, tem um texto, mas tem que improvisar em cima da boneca. Né? Então a boneca mexeu a boca, tinha uma boneca no dá, eu acho que era desgraçada. A boneca só fazia assim. E não falava.
E eu pensava que ela ia falar e ela não falava. Ela fazia... Depois eu aprendi com ela. Não pega mais a benção, bandido, não pegou mais também, não. Dublagem é tempo, né? Mas você paga por hora, você tem que... Se você errar, o diretor está em cima de você e não escala mais também. Se não for papel fixo, não entra mais. O tempo e dinheiro. E aqui, tudo era feito muito devagar. Não tinha essas coisas. Era bom. Tá, tem uma coisa interessante que eu fiz no programa infantil. Esse programa, por exemplo, você conhece o Tony Ferreira de nome, né? O Tony costuma dizer que eu coloquei nesta vida. O Tony começou no programa infantil, meu. Era garotinho cantando bolero. Começou comigo. É cria minha. Ele diz isso, faz questão de dizer nas entrevistas que ele dá. E a própria Neide Maria começou cantando em programa de calouros, na Guarujá. Nós já tínhamos naquela época rádio teatro. Depois ela passou a fazer novela também, a fazer locução. E aliás, eu acho que ela é melhor, mais legal que cantora. Gosto mais dela como radiatriz. Ela ficou sempre aqui ou foi para o Rio também? Ela foi pro Rio, mas ela ficou muito pouco tempo no Rio. Ficou um ano, né? Acho que nem isso. Mas hoje ela não trabalha mais em rádio? Acho que não. Trabalho não vejo a Anitta fazer nada. Por isso que quando a gente ouve assim falar que ela cantou, está cantando numa churrascaria, num lugar assim, não se firmou assim. Aqui ela teve, chegou uma época que ela era realmente a Neide Maria Rosa, né? Mas agora não se fala mais nela também, não sei porquê. Tem o Zininho, né? Mas não é mito Florianópolis não teve vida. Se alguém disser que teve, mentira. Eu desminto. Não teve mesmo. Não teve realmente, a não ser nem Pituca. Pituca agora que é mito em Florianópolis. Você nunca ouviu falando de Pituca? Eu ouvi numa entrevista gravada que tinha, eu não sei com quem foi, se foi com o Zininho, com alguma pessoa Zininho, e que falou que ele está na Globo, me Ele parece. é produtor do Vivo Gordo. Não, hoje não, ele já está na Globo há 20 anos. Ele está desde que começou. Ele é funcionário da Globo há 20 anos. A Globo faz 20 anos agora, no ano que vem, no 85. E ele começou na Globo. Começou com a Globo, não começou na Globo, ele começou com a Globo. Deve ser dos mais antigos funcionários da Globo. E aqui o que ele fazia? Aqui ele fazia sonoplastia, a gente fazia teatro infantil. Nosso teatro infantil era muito engraçado. Porque ele dizia assim, olha, o texto é esse. Então, uma vez eu fiz, o que eu fiz? Eu fazia um coelho. Eu acho que eu tenho fotografias. Eu fazia um coelho, com uma cenoura o tempo todo. Então ele não tinha texto. A história é o seguinte, aí, a história é essa, né? Aí a gente fazia as roupas, ia pro teatro, fazia teatro infantil, assim, inventava tudo na hora, tudo inventava. Tudo. Ele fazia um macaco, fazia um coelho, não sei mais quem trabalhava também. Nossos esquetes em rádio eram feitos assim, tudo inventado na hora. A piada é a seguinte, a piada é essa, então ia para o auditório e ali a gente desenvolvia o negócio, né? Fazia. Fiz muita coisa com ele assim, muita coisa mesmo. Não era teatro sério, negócio sério era. Teatro sério eu fiz com o pessoal do Teatro Moderno, foi com a Igreja Malheiro não estava na época, fui com o Odir, que hoje é diretor de cinema, Odir Fraga, fiz Pinóquio, vamos fazer Grilo Falante, fiz outra peça que eu fiz umas 3 peças, a sério mesmo. E trabalhei com o Procopio Ferreira aqui também. O Procopio me deu o texto no sábado à noite, para decorar para domingo à tarde, uma peça infantil. Ele fazia a madrasta. Atravessava a peça de ponta a ponta, 3 anos, eu decorei. Consegui decorar e fiz.
trabalhei com o Copa e agora no Rio não fiz teatro. No Rio fiz muito rádio, dublagem, televisão, fiz alguma coisa, mas muito pouco, sabe? Não posso dizer que fiz televisão, porque fiz tão pouco, logo no início também, que nem conta isso. O teatro não fiz. Teve convites assim, no cinema. Só a voz, minha voz tem todos. Tem tudo.